Esse vídeo é o meu pedido de perdão, meu sincero pedido de perdão a você que nos acompanha nesse canal já há um bom tempo, a você que chegou recentemente, mas principalmente aos nossos irmãos reformados, que foram frontalmente atingidos com as minhas denúncias sobre o pastor Paulo Júnior. É claro que nem todo mundo ficou chateado, ficou magoado com a forma como eu falei, com o que eu falei, mas com certeza muita gente não concordou com algumas coisas que eu disse. Como, por exemplo, no meu último vídeo sobre esse caso, eu digo que os reformados estão em silêncio. Eu cobro dos reformados um posicionamento. Eu cobro deles uma manifestação em relação às graves denúncias que foram trazidas por esse canal, pelo Paulo do No Entanto, pelo Fala Zion e por tantos parceiros nossos aqui na plataforma. Eu cobro deles, eu cobro de vocês que falem sobre o caso, quando na verdade não é obrigação de absolutamente ninguém defender ou ficar em silêncio, né, sobre o que quer que seja. E a vocês o meu sincero pedido de perdão. Por quê? Porque na verdade eu acredito que eu me expressei muito mal. E quando alguém se expressa mal, quando alguém se comunica mal e se faz entender de forma diferente daquilo que ele queria falar, então é culpa de quem falou, é culpa minha. Eu deveria ter sido mais claro, mais objetivo. Na verdade, no meu último vídeo, quando eu cobro alguma coisa, quando eu falo sobre o silêncio dos reformados, eu estou cobrando daqueles que têm voz. Eu estou cobrando daqueles que são influenciadores. Eu queria, no meu afã de buscar por justiça, eu queria que os nossos irmãos que têm canal na plataforma, que são influenciadores de alguma forma, se manifestassem sobre isso. Mas não para detonar o Paulo Júnior, não para recriminá-lo, mas para buscar pela verdade. Eu vi uma live, né, que fez o Iago Martins, tá lá atrás. Vi com muita tristeza, porque na verdade ele não me conhece, não sabe quem eu sou, fez algumas falas muito duras, e eu diria que até irresponsáveis a respeito do meu trabalho. E eu sei que é natural, e por isso eu perdoo também, né? Talvez ele nem queira o meu perdão, mas eu o perdoo também. Porque, claro que o nome Fuxico Gospel leva a interpretações muito negativas do que a gente faz aqui. E para a pessoa poder entender o trabalho que a gente desempenha, que a gente desenvolve nesse canal, ela precisa estar aqui por mais de até um ano, né? Para poder ver o que a gente traz, as denúncias que a gente traz e quando elas são, infelizmente, confirmadas. O caso do Paulo Júnior, acredite, infelizmente, é só mais um. Chocou, surpreendeu bastante, mas é só mais um. Casos como o do Paulo Júnior, guardadas as devidas proporções, já vivemos nessa comunidade evangélica muitas vezes, né? Neil Barreto, Flor de Lis, Samuel Mariano, tantos outros, né? Eu nem lembro mais, são tantos nomes que a gente, infelizmente, teve o desprazer de trazer. O mais recente, por exemplo, o Thiago Alicerce. Quando o caso do Thiago Alicerce foi exposto, nos primeiros dias, foi uma confusão terrível na internet, todo mundo dizendo que era mentira, que é porque ele estava atacando a bola de neve, e eu fui o primeiro, inclusive, a dizer isso, né? É retaliação por conta da bola de neve. Até que eu faço uma entrevista de 2 horas com a mulher que era a amante do Thiago Alicerce. Até que o próprio Thiago Alicerce grava um vídeo e diz, realmente, eu tinha um amante, eu errei. Pronto. Então a verdade ela vai aparecer. Eu não tenho a mínima pressa de que isso aconteça, porque, cara, de verdade, o meu trabalho, o meu objetivo não é, sabe, crucificar o Paulo Júnior, criar uma cruzada contra ele. Agora, quando dizem que o nosso trabalho é levantar falso testemunho, calúnia, e que tudo que a gente fala aqui é mentira, o próprio Iago disse na live dele que muitas coisas que foi falado nesse canal e no canal No Entanto são mentiras, já foram confirmadas que são mentiras. De canais de fofoca que já mentiram muitas vezes sobre muita gente? Não é verdade. Não é verdade de forma nenhuma. Ele diz que o Paulo é desigrejado e que eu não gosto dos reformados. É por isso que eu comecei essa minha fala me desculpando, né, pedindo perdão aos reformados, porque ficou parecendo isso mesmo. E não é essa a minha intenção, não é esse o meu objetivo, nunca foi de verdade a minha intenção. Eu sei que muita gente que nos acompanha aqui faz parte desse movimento reformado, mas está aqui nos acompanhando, gostando ou não, está aqui nos acompanhando. Então eu me equivoquei, eu queria deixar bem claro aqui, bem claro, não tenho absolutamente nada contra os nossos irmãos, eu considero como irmãos, muito embora muitos reformados extremistas não consideram pentecostais como irmãos.
Isso é uma verdade. Mas eu considero sim, não tenho problema nenhum, absolutamente nenhuma crença, nenhuma fé. Essa é a grande verdade. Eu não tenho dificuldade com nenhuma fé. Então, fazer qualquer coisa que, nesse sentido de dizer que a gente está numa cruzada para destruir a reputação do Paulo Júnior, não é verdade. De forma nenhuma. Dizer que eu odeio os reformados, já pedi perdão, porque pode ser que de alguma forma a minha fala, talvez até um certo deboche ali, pode ser que eu tenha deixado transparecer isso, mas igualmente não é verdade. Que os irmãos, por favor, revejam o que eu disse, e eu estou falando agora. Eu errei na forma como disse nos vídeos anteriores, e nesse vídeo eu estou corrigindo. E você pode perceber, eu não estou me atendo de novo às denúncias contra o Paulo Júnior, porque ele não é o centro dessa fala aqui. Mas só para concluir o meu raciocínio em relação ao Iago, né? No vídeo em que eu cito o Iago, e nesse canal eu só citei o Iago uma vez, no vídeo anterior eu nem cito o nome dele, mas no primeiro vídeo da denúncia, eu falo sobre o nome dele, aponto ele e aponto o Granconato, né? E eu peço o seguinte, olha o que eu pedi pro Iago, olha a liberdade que eu tomei, né? Irmão, liga para a Igreja Aliança do Calvário, pergunta a algum dos pastores, olha, o Israel do canal Fuxico Gospel tá dizendo isso. É verdade? Tem fundamento o que ele tá falando? Faz algum sentido? Eu só pedi isso, cara. Eu não tô pedindo pro Iago, para o João, para ninguém entrar nessa cruzada junto com a gente. Não. De forma nenhuma. Pra gente começar uma batalha midiática, pra todo mundo... Não é isso que eu tô pedindo aqui. Eu errei de novo, porque segundo o Iago, o movimento reformado não é unido. Ele disse na live, não tem uma agenda própria. Pelo que ele disse, não há um alinhamento, né? Tem muita gente que faz parte do movimento, mas cada um pensa diferente. Então não há um alinhamento, não há uma coordenação. O movimento reformado é muito mais cheio de rupturas do que vocês acham que é. Não há uma coordenação. Então eu me equivoquei, porque imaginei que houvesse. Imaginei que houvesse um alinhamento a ponto de que, poxa, não é possível, então vamos ver o que está acontecendo ali. Mas o próprio Iago diz, na live de ontem, que já sabia dessas acusações contra o Paulo Júnior, não essas que eu trouxe aqui, mas as acusações pelas quais ele foi removido da igreja, ou do pastorado, né? Já sabia das coisas envolvendo o Paulo Júnior através de pessoas da igreja do Paulo Júnior. E ele disse, eu ouvia isso, eu recebi muitas denúncias, nem para minha esposa eu contei, morreu em mim. Nem a minha esposa sabia das coisas que chegavam em mim a partir da igreja do Paulo Júnior. Entendi. Então, cara, se você já sabia daquilo pelo qual o cara foi removido da igreja e achou que aquilo, você não podia fazer nada com isso, se o Iago recebeu aquelas denúncias, essas que o próprio Paulo Júnior confessou, que a igreja também confirma na carta, entendeu? Não estou dizendo das denúncias que eu trouxe. Ele disse que já sabia, mas não eram graves? Eu acho que eram graves, porque foi por isso, né, oficialmente, que o Paulo Júnior foi removido da igreja, oficialmente por causa disso. Então o Iago disse que sabia e nada fez. Por que nada fez? Porque, entendi, morreu em mim. Aí o argumento que ele diz, não sou jornalista para investigar. Eu não sou jornalista nem investigador para vir aqui. Né? Me lembro até de uma certa pessoa que disse, não sou coveiro, lembra disso? Então não sou jornalista, morreu em mim. Então pronto. Aí, eu errei. Por que eu errei? Porque eu imaginei que ele, sendo membro desse movimento reformado, sendo influenciador, pastor, teólogo e tanta coisa que ele é, imaginei que ele teria um pouquinho de sede de justiça e de buscar saber a verdade. Mas não, ele se ateve ao vídeo do Paulo Júnior e a nota publicada. E assim, foi duro, inclusive. Eu vi o vídeo todo e vi, ele foi muito duro com o Paulo Júnior com base no que foi publicado. Fez críticas ferrenhas a ele, falou que a igreja não tolera isso, que inclusive a igreja dele parece que também tirou alguém que estava indo por essa linha, né, de ser muito grosso, muito arrogante, muito duro. Cara, não tenho que criticar o Iago, ele, dentro do que se apresenta, dentro do que foi posto o vídeo e a carta da igreja, ele foi duro com o Paulo Júnior, né? Beleza, eu fui quem me equivoquei. Por isso que estou falando aqui. Eu aqui preciso pedir perdão. Eu imaginei que ele iria, poxa, então o rapaz está falando uma coisa do Paulo Júnior aqui, eu vou ligar porque a gente faz parte do mesmo movimento. Eu imaginei que ele fosse ligar para a igreja para confirmar o que eu disse aqui, mas ele não o fez.
Então ele faz um vídeo e diz que eu e o Paulo estamos encampando aí uma luta para assassinar a reputação do Paulo Júnior sem ao menos ter, ele não disse isso, né? Sem ao menos ter ligado para a igreja para perguntar aquilo que eu disse. Se ateve apenas à carta e ao vídeo. Então, na verdade, ele não fez nada, não buscou saber a informação, porque o que já foi posto para ele é suficiente. Entende? Errei, né? Errei porque achei que ele iria buscar essa informação, de alguma forma, iria contribuir também para os seguidores dele, né, ouvirem a opinião dele, ou se ele iria buscar por justiça. Mas ele disse que não fazia, já sabia dessa situação envolvendo Paulo Júnior, pela qual ele foi disciplinado da igreja e não é jornalista, não fez nada sobre isso, né? Ele disse isso. Então, gente, para concluir, é isso. Eu queria pedir perdão aos reformados, não tenho nada contra vocês. Se isso ficou aparente, é um erro de comunicação meu que eu vou tentar corrigir daqui em diante, acredite. Não tenho absolutamente nada contra ninguém, contra nenhuma fé, contra nenhuma denominação, absolutamente, de forma nenhuma. E com relação às denúncias que foram feitas contra o Paulo Júnior, não preciso falar mais nada, né? Preciso continuar falando sobre isso? Não, vamos aguardar. Assim como em todos os últimos casos que a gente cobriu aqui nesse canal, o Paulo também tem cobrido lá. O Paulo, por exemplo, ficou 2 anos dizendo que a Flor de Lis era culpada daquele crime e ela acabou sendo condenada. E nunca confessou o crime. Neil Barreto até hoje nunca gravou um vídeo admitindo aquele crime. O próprio Tiago Alicerce grava um vídeo bem genérico, né? Depois apaga, inclusive. Então, cara, não dá para esperar dessas pessoas que eles reconheçam, né, efetivamente, publicamente, o crime que eles cometeram. Mas a verdade sempre vem. A Flor de Lis, a verdade demorou, mas surgiu. No caso do Neil, demorou, mas veio. E tantos outros casos, né? No caso do Thiago Alicerce, precisou de 18 anos para poder as pessoas saberem, né? A família dele saber o que ele fazia quando saía de casa pela madrugada. Então, uma hora ou outra, né? Nós vamos estar aqui, quem sabe até entrevistando alguém que foi vítima do Paulo Júnior e a verdade vai aparecer. Então, o meu posicionamento era só para esclarecer para os nossos irmãos reformados que não tenho absolutamente nada contra ninguém, assim como ficou aparente. Com relação ao livro, que livro? Nem sei. Não tem nada a ver com o livro. Colocaram uma capa lá e falaram do nome do livro, e esse livro, comprem, só comprem, para não achar que eu tô querendo boicotar também. Então ajuda o rapaz, compra o livro dele, tá ganhando uma comissãozinha. Eu acho que é importante ajudar os nossos irmãos. Tá bom, gente? Tchau.